Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Você também pode acessar esta videoaula também no meu canal pessoal no YouTube, o canal do pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Meus irmãos, estamos aqui para dar continuidade ao estudo das lições bíblicas deste trimestre da classe de adultos, segundo trimestre de 2026. Estamos estudando a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E hoje vamos estudar a lição de número 5 do dia 3 de maio de 2026. O título da nossa lição de hoje é O Juízo contra Sodoma e Gomorra. O texto áureo da nossa lição se encontra em Gênesis capítulo 18, versículo 32, que diz assim: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E a verdade prática declara o seguinte: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, na qual se baseia a lição de hoje, é no capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18, versículos 23 a 32, é onde está a leitura bíblica em classe. E a nossa lição de hoje tem 3 objetivos. Primeiro, mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Segundo, explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. E terceiro, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Então, esta é a palavra-chave da nossa lição de hoje, juízo. Vamos estudar o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, antes de entrar no comentário da nossa lição de hoje, é importante nós entendermos que Deus é um ser pessoal, que possui vários atributos pessoais, várias características pessoais, e nenhum atributo de Deus é maior do que outro, ou é mais importante que outro. Todos os atributos de Deus são igualmente importantes e existem na pessoa de Deus de forma equilibrada. Então, meus irmãos, ao mesmo tempo que Deus é um Deus de amor, é um Deus longânimo, ele também é revelado na Bíblia como um Deus que é zeloso, um Deus santo, um Deus que exerce justiça e juízo. E a Bíblia diz claramente que Deus é um fogo consumidor. Então, na lição de hoje, vamos estudar o capítulo 18 de Gênesis, quando ali o patriarca Abraão recebeu a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam para ele o nascimento do seu filho Isaque, essa promessa de Deus tão esperada por eles há tanto tempo. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Foram anjos de Deus que se apresentaram na forma humana, com o corpo humano. Então foi ali uma espécie de encarnação provisória. Eles assumiram ali a forma humana temporariamente para ali cumprirem aquela missão. E segundo os estudiosos, eles afirmam que, pelo que tudo indica, um daqueles 3 anjos na verdade, uma teofania, uma aparição provavelmente de Jesus pré-encarnado. Um daqueles 3 anjos
um daqueles 3 varões era o próprio Senhor, que apareceu ali na forma humana, pré-encarnada. Não podemos assim ser dogmático nos detalhes, mas pelo que tudo indica do texto bíblico, um deles era o próprio Senhor. Então, Abraão serviu aqueles seres celestiais, aqueles varões, e que ali foram trazer para ele, Sara, as boas novas, a boa notícia do cumprimento da promessa de Deus, de que Sara ia ficar grávida e ia nascer um filho. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora, o que foi a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Então, diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Então, o tópico 1 da nossa lição, os anjos visitam Abraão. Então, pelo que nós já falamos aqui, daqueles 3 varões que apareceram ali, aqueles 3 visitantes que apareceram ali na tenda de Abraão, um deles era o próprio Jeová, que se manifestou ali na forma humana, numa teofania, muito possivelmente o próprio Jesus pré-encarnado. E os outros 2 eram anjos de Deus. Texto 1, tópico 1.1. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre. Então, diz o texto bíblico em Gênesis 18:1 que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia, talvez com o sol a pino ao meio-dia, não sabemos exatamente qual foi o horário, mas pelo que o texto diz, foi no horário mais quente do dia. Então, Abraão visitou esses 3 homens vindo em sua direção, e ao vê-los, Abraão correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato de se prostrar em terra diante de alguém pode parecer estranho para nós, mas era um gesto comum no Antigo Testamento, um gesto de hospitalidade, de consideração. O patriarca Abraão foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Então, muito importante é a hospitalidade de Abraão. Hebreus capítulo 13, versículo 2, tem um mandamento importante que diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Talvez o escritor aos Hebreus, quando escreveu esse versículo, Hebreus 13, 2, talvez estivesse pensando e se referindo a Abraão, quando ele diz que alguns, praticando a hospitalidade sem saber, receberam anjos, hospedaram anjos. Tópico 1.2, a hospitalidade de Abraão. Precisamos, meus irmãos, aprender com Abraão essa hospitalidade. Versículos 3 a 8 do capítulo 13, do capítulo 18 de Gênesis, capítulo 18 de Gênesis, versículos 3 a 8, o texto diz assim: e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então nós vemos aí, irmãos, a hospitalidade de Abraão em favor daqueles
3 varões. E precisamos, como diz o nosso comentarista, aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. A Bíblia Sagrada, ela fala da hospitalidade como uma virtude cristã essencial e necessária na vida de todo crente. Romanos capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Então, observe que o verbo praticar aqui está no imperativo, é uma ordem, dizendo pratiquem a hospitalidade. 1 Pedro 4, 9, a Bíblia diz: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então, é um mandamento bíblico. A hospitalidade é um mandamento bíblico para todos nós cristãos. Enquanto aqueles anjos estavam ali desfrutando do alimento e da hospitalidade, eles perguntaram a Abraão: onde está Sara? Certamente eles sabiam que Sara estava escutando tudo à porta da tenda dela. Então, os visitantes ali, os hóspedes de Abraão, falaram para Abraão. Gênesis 18, 10 diz assim: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás de Abraão. Então ali ele fez, o anjo fez aquela promessa, disse que ia chegar o tempo e daqui a 1 ano ele ia voltar ali e já ia ver ali Sara com um bebê. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo, já já a gente volta, continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. Aproveito aqui a oportunidade para mandar a paz do Senhor para todos os nossos professores e alunos, superintendentes, secretários da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos neste trimestre estudando a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e na lição de hoje, a lição de número 5, que será estudada presencialmente no dia 3 de maio de 2026, lição 5, que tem como título O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Então, este é o assunto da nossa lição de hoje, o juízo de Deus contra aquelas cidades. O programa EBD em Síntese, ele vai ao ar semanalmente, todos os sábados pela manhã, de 8 às 9 da manhã, na Rádio Libertadora FM 96.3. O tópico 1.3 da nossa lição, o riso de Sara. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Segundo o nosso comentarista, ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Vamos ver o que é que diz o texto sagrado. Gênesis, capítulo 18, versículos 11 a 14, que diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma. Observe aí que Sara já tinha passado da menopausa, já tinha passado da idade reprodutiva, já tinha cessado o costume das mulheres, e no versículo 12, quando diz que quando Sara ouviu aquela notícia daqueles anjos, ela riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então,
o anjo reafirmou a promessa, dizendo que chegou o tempo da bênção. Eles esperaram muito tempo, mas agora chegou o tempo da bênção, porque Deus, ele chega no tempo exato, ele nem se adianta e nem se atrasa. Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. Então, meus irmãos, depois de entregar a mensagem de Deus para Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, Deus, através daqueles mensageiros, tinha duas notícias importantes. Uma notícia muito boa que era o tempo que tinha chegado do cumprimento da promessa. Sara ia conceber, ia dar à luz, e ele disse, daqui a um ano eu vou voltar de novo aqui e Sara já vai estar com o bebê. Mas aqueles anjos também tinham uma outra mensagem, nada feliz e nada animadora ali para Abraão, que era a mensagem de destruição de Sodoma por causa do pecado daquele povo. Tópico 2 da nossa lição, Deus anuncia seus planos a Abraão. Tópico 2.1, o anúncio da destruição. Nós observamos, irmãos, já estudamos em lições anteriores, lá no capítulo 13 de Gênesis, que Ló decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. Depois daquele episódio da briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles se separaram, e Abraão foi para as terras do lado ocidental ou oeste do Rio Jordão, que era a terra de Canaã, e Ló ficou além do Jordão, do outro lado, nas campinas de Moabe. Ele ficou naquelas campinas que eram verdes e aparentemente tinha melhores recursos naturais. Gênesis capítulo 13, versículos 10 a 12, a gente já estudou aqui e vimos que Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, que ficava ao ocidente do Jordão, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. E o texto diz em Gênesis 13 e 13, ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, já tinha essa revelação aqui a respeito do caráter e do pecado daquele povo. Tópico 2.2, o pecado leva à destruição. O Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. É o que lemos em Gênesis capítulo 18, versículo 20 e 21. Gênesis 18, versículo 20 e 21. Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Olha aí o superlativo para enfatizar a gravidade do pecado do povo de Sodoma e Gomorra. E aí Deus disse, versículo 21, Gênesis 18 e 21, descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Então, meus irmãos, Deus revelou ali aquele plano de destruir Sodoma, e o comentarista ele aproveita a ocasião para falar sobre essa característica de Deus, de revelar seus planos para os fiéis. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que se revela, e Deus tem revelado muitas coisas nas Escrituras para o seu povo. Gênesis capítulo 18, versículos 17
e 18 é bem interessante, né? Porque Deus disse assim, ó, Gênesis capítulo 18, versículo 17 e 18. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Observe aí o diálogo de Deus, né? Dizendo que, pelo que Deus tem planos na vida de Abraão, jamais Deus deixaria de revelar a Abraão os seus planos e os seus segredos. Salmos capítulo 25, versículo 14, a Bíblia diz que o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E em Amós 3:7, a Bíblia diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que se revela, e a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, Deus, ele pode sim revelar à sua igreja, ao seu povo, aos seus servos, muitas coisas que vão acontecer depois no futuro, e também pode revelar coisas que estão acontecendo agora. Inclusive, tem um dos 9 dons espirituais, é o chamado dom de palavra de conhecimento, que é popularmente conhecido como dom de revelação. Então, Deus se revela, é um dom que manifesta o conhecimento de Deus. Bom, depois que Abraão ouviu aquela mensagem, né, de que Deus ia exercer juízo contra aquele povo de Sodoma e Gomorra por causa do pecado deles, né? E Deus, ele é santo, ele não tolera a iniquidade, né, para sempre, né? Tem uma hora que ele chega com o juízo. Então Abraão se pôs diante do Senhor como um intercessor. Abraão também sabia que o seu sobrinho Ló morava lá para aquelas bandas de Sodoma, né? E diante do que o Senhor disse que faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Abraão roga a Deus para que Deus tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades, né? E aí ele começa a orar ao Senhor. Gênesis capítulo 18, versículos 23 e também o versículo 25, diz assim: e aproximando-se Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? É a pergunta que Abraão fez a Deus. Será que o Senhor, Deus, vai destruir o justo com o ímpio? Versículo 25, Abraão ainda questiona Deus dizendo: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? E aí, esta foi as palavras, esta foi a oração. É com essas palavras que Abraão se dirigiu a Deus. E a gente vê, irmãos, que Deus enviou 2 anjos até a cidade de Gomorra. A própria leitura bíblica em classe tem todo um diálogo aqui entre Deus e Abraão. Quando o Senhor disse: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Então, Deus disse, respondendo a Abraão, Deus disse: olha, se lá em Sodoma tiver pelo menos 50 justos, eu vou poupar a cidade por amor desses 50 justos. E aí Abraão começou lá um diálogo diante do Senhor e perguntou, né? Mas se lá tiver só 45, o Senhor vai destruir também? E Deus disse: eu não a destruirei se eu achar ali 45. E Abraão começa a diminuir aí o valor do número de 45 para 40, para 30, para 20 e até chegar em 10. A ponto de Deus dizer: se eu encontrar pelo menos 10 justos na cidade de Sodoma, eu não destruirei a cidade por amor desses 10 justos. Então, foi ali, na verdade,
o pecado era generalizado naquela cidade e Deus destruiu aquela cidade porque realmente não tinha nem 10 justos naquela cidade, naquele lugar. Os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa de Ló e exigiram que os visitantes fossem levados para fora, porque daqueles 3 anjos que estavam ali com Abraão e Sara na tenda, um ficou com Abraão ali, e provavelmente era o Senhor, que se apresentou na forma de um anjo encarnado, e os outros 2 mensageiros, que eram realmente 2 anjos, eles foram para Sodoma para destruir, para cumprir o juízo de Deus, chegaram até a casa de Ló, mas os habitantes da cidade de Sodoma quiseram abusar sexualmente daqueles 2 anjos. Então, houve toda uma situação muito constrangedora ali, e os anjos disseram que iam destruir a cidade e que Ló e a sua família, as suas filhas, e a sua esposa poderiam sair e escapar, Escapa-te por tua vida. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Essas cidades tornaram símbolo de advertência divina contra a maldade. Então Deus executou juízo contra aquela cidade, e em toda a Bíblia e em toda a história a gente, quando fala em Sodoma, Gomorra, lembra logo desse juízo de Deus contra aquelas cidades, porque as pessoas daquele lugar eram grandes pecadores diante do Senhor. Aqui em Judas, no capítulo 1, versículo 7, no Novo Testamento, diz: igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Então, pelo que tudo indica, os maiores pecados daqueles habitantes de Sodoma eram pecados de natureza sexual, era imoralidade sexual, inclusive adotando práticas contrárias à natureza. Por isso que aqueles homens quiseram abusar sexualmente daqueles varões, daqueles anjos. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutível devido à grande quantidade de enxofre e sal que tem naquele lugar. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um bloco do programa EBD em Síntese. Vamos fazer um intervalo, já já a gente volta, continue conosco. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró no programa EBD em Síntese. Estamos hoje estudando a lição de número 5 da classe de adultos, lição que tem como título O Juízo contra Sodoma e Gomorra. E estávamos falando no final do bloco anterior que por causa do pecado daquele povo ali de Sodoma, de Gomorra e de outras cidades vizinhas, Deus executou juízo sobre aquele povo, fazendo cair sobre aquela cidade uma grande quantidade de enxofre e sal, e ali aquelas cidades foram destruídas, mas antes Deus retirou Ló, as suas filhas e a sua esposa daquela cidade. Todo mundo sabe a história, que infelizmente a mulher de Ló, quando estava saindo da cidade, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Tópico 3 da nossa lição, a destruição de Sodoma e Gomorra. Tópico 3.1, Deus é fogo consumidor. Não podemos, meus irmãos, nos esquecer
de que Deus é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Alguns teólogos e alguns irmãos de uma linha assim, meio universalista, eles querem enfatizar apenas o amor de Deus, que Deus é Deus de amor, que Deus é longânimo e que Deus, como um pai que ama, jamais colocaria ninguém no inferno, jamais destruiria alguém, etc. Mas, meus irmãos, a gente tem que entender que todos os atributos e características de Deus, eles coexistem numa perfeita harmonia na pessoa de Deus. Nenhum atributo é maior do que outro. Então há uma perfeita harmonia entre todos os atributos. O mesmo Deus que é amoroso, que é misericordioso, que é longânimo, é o mesmo Deus que também é um Deus de justiça, é um Deus de juízo, é um Deus zeloso, é um Deus que não tem o culpado por inocente e que executa juízo e justiça sobre aqueles que não obedecem à sua palavra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 28 a 29, o seguinte: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Em Hebreus 10, 31, a Bíblia diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, Deus, como diz aqui na nossa verdade prática, ele é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer em que o ímpio se arrependa. Ele é longânimo e dá oportunidade. Mas, quando o homem não quer, seu juízo é implacável e sem misericórdia sobre aqueles que rejeitam a sua misericórdia. Então, Deus é também um fogo consumidor e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tópico 3.2, uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra, mas o fato é que poucas pessoas foram salvas. Lembre aí da oração de intercessão de Abraão, orando a Deus em prol, em favor dos habitantes de Sodoma, e Deus disse: olha, se tiver pelo menos 50 justos na cidade, eu não vou destruir. E aí essa conta foi baixando de 50 para 45, para 40, para 30, para 20, para 10, e Deus disse: se tiver pelo menos 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Mas o fato é que não tinha nem 10 justos. Então Deus executou o juízo e poucas pessoas foram salvas, isto é, Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Gênesis 19, versículo 15 a 17, a Bíblia diz que ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saiam daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Observe que só 4 pessoas, o casal e as 2 filhas, Ló, a esposa e as 2 filhas foram retiradas da cidade para não receberem o castigo de Deus. Versículo 16, Gênesis 19 e 16 diz assim: como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte para que você não morra. Então, esta foi a advertência de Deus, para eles. Então, observe aí que só 4 pessoas foram salvas, menos de 10 justos naquela cidade. E alguém pode dizer: e os genros de Ló, que eram casados com as suas filhas? Gênesis 19 e 14
A Bíblia diz assim: então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando, né? Pelo que tudo indica, esses genros de Ló, eles não creram na mensagem do Senhor e foram destruídos junto com a cidade, porque a gente vê que os anjos retiraram apenas Ló, suas filhas e sua esposa ali da cidade antes de descer o juízo sobre eles. Então, eles disseram, a gente acabou de ler Gênesis 19, 15 a 17, corram, saiam depressa, e não olhe para trás. Esta foi a advertência dos anjos para toda aquela família. Não olhe para trás. Infelizmente, a mulher de Ló desobedeceu, olhou para trás e também foi alvo do juízo de Deus. Gênesis 19, 26, a Bíblia diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, ela desobedeceu ao mandamento do Senhor e naquela mesma hora virou uma estátua de sal. A esposa de Ló, ela não foi alcançada pelo fogo que caiu lá sobre Sodoma, mas ela pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Então, isso é muito sério, a desobediência. Ela saiu de Sodoma, estava ali caminhando, fugindo daquela cidade pecadora, fugindo ali, escapando do juízo de Deus, mas infelizmente ela pôs a mão no arado e olhou para trás. Ela retrocedeu ao olhar ali. Então, Jesus disse em Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, nós cristãos temos que olhar para frente, firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 10:38, a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, este é o recado de Deus. Deus tem promessas e bênçãos para aqueles que perseveram pela fé. Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, Paulo disse que é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Portanto, meus irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, é importante nós entendermos o caráter de Deus. Ele é misericordioso, é amoroso, ele é longânimo, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer em que o ímpio ouça sua palavra, se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, volte-se para Deus e permaneça firme nos caminhos do Senhor. Quando ele deu os 10 mandamentos ali, falou para Moisés, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam ou daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, observe que há uma diferença entre justos e ímpios. Há uma diferença no tratamento entre justos e ímpios. A salvação é de graça e oferecida a todos, mas depois que esta salvação é oferecida, então quem rejeitar vai ser alvo do juízo de Deus. E quem aceitar esta salvação vai ser alvo da misericórdia de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículos 21 e 22, Paulo diz: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ramos naturais aqui ele está se referindo aos judeus, aos israelitas, que tinham rejeitado o Messias. E ele diz, também não poupará você. Aqui já está falando sobre, em relação aos gentios. E no versículo 22, Paulo diz, Romanos 11, 22,
Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha aí, a bondade e a severidade de Deus caminham juntas, como os trilhos de um trem. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Então, meus irmãos, vamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor, não vamos olhar para trás e vamos continuar servindo ao Senhor com alegria e fidelidade. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha todo sábado pela manhã na Rádio Libertadora e também pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, por todo o nosso sistema de comunicação. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.